Boa tarde. É um prazer muito grande estar novamente aqui, fazendo parte dessa programação Jesus, Luz das Nossas Vidas, e pelo que eu sou muito grata ao Maurício pelo convite para eu estar aqui novamente. É sempre muito bom a gente estudar a Amélia Rodrigues. Ela sempre nos traz muitas coisas maravilhosas a respeito do nosso mestre, que nos levam a inúmeras reflexões que podemos ver, retirar ensinamentos que podemos aplicar à nossa vida. Então, antes de começarmos, convido a elevarmos o pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade que temos de conhecer algo mais além da vida de Jesus, podermos conhecer também algo mais sobre a doutrina espírita, baseada nos ensinamentos do Mestre. Que saibamos aproveitar todas essas oportunidades que temos e também que saibamos agradecer por podermos ouvir, por podermos falar, por podermos ler, por termos essa oportunidade que facilita o nosso crescimento. Graças damos a Deus por esta oportunidade. Que assim seja. Bem, então, o livro escolhido foi Quando Voltar a Primavera. Vocês estão vendo o contrário aí, né? O livro. Mas e a lição chama-se O Calvário e a Obsessão. É uma lição da qual nós vamos ver vamos poder com certeza retirar vários ensinamentos, várias observações para a nossa vida. Então, vamos fazer a leitura de um trecho, a gente comenta e vamos fazendo assim. Ele viera para que os que não criam, crescem, e para tanto, deveria doar a vida num supremo sacrifício. Sabia que os homens, sangue sedentos diante do seu holocausto, passariam a encarar melhor a excelência do amor, entregando-se posteriormente em imitação ao seu gesto. Para uma tão grandiosa oferenda, porém, conjugaram-se as forças díspares em luta no coração das criaturas. Claro que não se fariam necessárias as acusações indébitas, a fuga dos amigos, a traição. Aos contumazes perseguidores da verdade, não faltariam argumentos e manobras hábeis com que colimariam as suas metas nefárias. Bem, então, aqui nós já temos, só nesse trechinho, nós já temos aqui algumas coisas para a gente analisar. Jesus, quando nasceu aqui na Terra, quando planejou a sua vida aqui na Terra, ele já sabia, né, que dentro dos ensinamentos, que os ensinamentos que ele iria trazer iriam se chocar com os conhecimentos da época, com o poder existente na época, e que naturalmente ele seria perseguido. Então, era praticamente certo que ele seria que ele iria morrer, né? Que ele seria levado à morte. E aquilo que ele o exemplo que ele fosse dar era o exemplo que ficaria para a posteridade, para que os seus seguidores também percebessem que a vida espiritual era mais importante que a material. Então, por isso, não haveria necessidade de que Judas o tivesse traído, de que depois Pedro tivesse negado, que todos os apóstolos, com exceção de João, fugissem e se escondessem enquanto ele estava sendo crucificado. Não tinha esse planejamento, não haveria essa necessidade, porque de qualquer forma o poder existente na época iria arranjar uma forma de prendê-lo, né? Se Judas não tivesse traído, ele iria acontecer da mesma forma,
né? Porque, naturalmente, ninguém nasce com a traição, o suicídio, o assassinato, o abandono organizado, já planejado. Olha, então, eu vou encarnar para trair Jesus. Eu vou encarnar para negar Jesus. Naturalmente que não havia esse planejamento. Mas haveria a possibilidade de acontecer. Mas mesmo que não tivesse acontecido, ele seria levado à morte de qualquer forma. Que aí entra naquele outro ensinamento que ele disse: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha, né? Então, aí continuamos falando a respeito de Jesus, né? Ele sabia que aquela seria a derradeira jornada a Jerusalém. Ante a algaravia com que o saudaram à entrada, não demonstrou qualquer júbilo. Enquanto os amigos encaravam os aplausos como um sinal evidente de triunfo, nele ressoavam quais prenúncios das grandes dores. A ternura e a passividade de que dava mostras durante aqueles dias inquietantes aos mais afoitos, os discípulos mais invigilantes, os que anelavam pela glória terrena, não obstante as incessantes demonstrações e provas de que não estabeleceria no mundo as balizas do reino dos céus, nem tampouco a felicidade real. A precipitação armou Judas em ansiedade, interiormente visitado pela indução hipnótica de entidades perversas, que lhe aproveitaram o desalinho da emoção, interessadas em desnaturar a mensagem e anular a força do amor pacificante. Bem, então, aqui, né, ela está nos mostrando que, como os discípulos, embora fossem espíritos de uma certa elevação, caso contrário, não teriam sido escolhidos como discípulos do mestre, né? Mas eles ainda tinham várias imperfeições. E, no caso aqui, o Judas poderia ter superado essa perturbação espiritual, mas eles, pensando ainda em que o reino de Jesus, que Jesus vinha trazer, seria um reino na terra, que que os judeus iriam reinar sobre a terra, ele antecipou, ele sintonizou-se com os espíritos que queriam a derrocada de Jesus, e assim ele acabou se tornando um joguete nas mãos dele, né, pela sintonia que ele próprio estabeleceu, e acabou acontecendo o que aconteceu, né? Então, aí, se ele não tivesse sintonizado, Jesus poderia ter sido preso sem que ele tivesse feito o acordo lá com dos 30 dinheiros, né? Bom, então, Amélia Rodrigues está nos dizendo, então, que Judas caiu numa obsessão. Sintonizou com a ansiedade, pela precipitação toda dele, de querer estabelecer o reino na terra, o reino de Jesus na terra, né? Ele acabou se precipitando e assim sintonizando com os espíritos inferiores. As mesmas mentes desarticuladas pelo ódio, as mentes espirituais, né? Contrapondo-se ao reino do Cordeiro, ante os receios gerais, perturbaram Pedro logo após a prisão do amigo, fazendo-o pusilânime em face da negação que se permitiu repetidas vezes. Então, Pedro ficou, no momento, a gente deve lembrar, né, que quando Jesus foi preso, Pedro sacou a espada, né, ou seja, ele era uma pessoa belicosa, né? Ele estava portando uma espada, com a qual ele cortou a orelha do soldado, né? Que Jesus colou a orelha de volta e falou para o Pedro guardar a arma dele, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então, os pensamentos contraditórios de Pedro ali naquele momento, até a preocupação com a prisão e talvez o medo dele também ser preso, também fez com que ele sintonizasse ali, né? E acabou também sendo vítima da perturbação, né? Pela própria sintonia dele, né?
pela perturbação daquelas mentes desarticuladas pelo ódio que contrapunham-se ao reino do Cordeiro. As mesmas forças de injunção criminosa, em aguerrido combate, reuniram-se, assodados pela inveja e despeito, desde o domingo do triunfo aparente, a entrada de Jerusalém, a fim de converterem o enviado de Deus no excelso crucificado. Então, quando a gente lembra da entrada triunfal, né, de Jesus lá em cima do burrinho, né, com todas as pessoas recebendo ele, balançando palmas, né, aquelas plantas, né, colocando flores no caminho para que ele pisasse, né, para que o burrinho que trazia ele pisasse ali, né, e no entanto, né, ali ele, como eu falei anteriormente, né, ele sabia que não toda aquela demonstração de alegria, né, em vê-lo, tinha suas segundas intenções, né? As pessoas na época ali estavam mais interessadas nas curas, mais interessadas em serem auxiliadas, né? E poucas estavam realmente interiorizando aquilo que os seus ensinamentos, né? Aquilo que ele vinha trazer. Então, os ódios, confraternizando com os ciúmes, espalharam injúrias que eram glosadas pela ingratidão de muitos que lhes foram comensais de ternura e receberam de suas mãos o pábulo da vida estuante. Fervilhando as constrições obsidentes que se impunham, os adversários da liberdade espiritual da terra, em desgoverno no mundo espiritual, dominaram os que se não armaram de vigilância e equilíbrio, tornando-se presas fáceis do anticristo, a fim de que a tragédia do Gólgota se consumasse. Então, houve assim como que uma obsessão coletiva, né? Porque as pessoas que procuravam Jesus, nem todas procuravam com o intuito de aprender os seus ensinamentos, né? Elas iam atrás porque queriam ser curadas, porque queriam resolver algum problema que tinham em suas vidas, né? E aí, como não era era como as sementes atiradas no espinheiro, né? Da parábola do semeador, né? Que brotam rapidinho, né? Mas porque não tem a força incrustada dentro de si, os espinheiros derrubam. Então, elas se empolgavam no momento em que ouviam Jesus falar, mas aquela empolgação não era tão grande, não era grande o suficiente para que elas resolvessem deixar de tudo, né? Para ali quando Jesus foi preso, irem atrás, procurarem se movimentar para que ele não fosse condenado, né? Para que ele fosse solto, ou procurarem interceder, havia mesmo pessoas assim de certa projeção na sociedade que haviam sido atendidos por Jesus e não se manifestaram a favor dele naquele momento. Então, Jesus, porém, houvera asseverado: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Nenhuma surpresa, portanto, no Senhor, diante dos contornos volumosos da hecatombe que tomara forma contra ele. Em expressiva serenidade, esperou o eclodir apaixonado da força violenta dos fracos. Olha que frase assim a Amélia Rodrigues, ela tem uma poesia muito grande no que ela escreve, né? Então, a forma dela passar essa mensagem para a gente, né, nessa frase aqui, né? Então, que Jesus, em expressiva serenidade, esperou o eclodir, né, esperou o eclodir apaixonado da força violenta dos fracos. Né? Porque quem é realmente forte não precisa mostrar com atitudes belicosas, com violência, não precisa mostrar que é forte. A pessoa sabe que é forte, então ela não precisa mostrar, não precisa se garantir diante dos outros. Ela própria se garante, né? Então, se ela tem a força de vontade, ela não precisa pisotear ninguém para mostrar que é forte. Ela vai demonstrar a sua força através das atitudes em que é forte o suficiente, demonstra que é forte o suficiente para vencer a si próprio,
que é a maior luta que nós temos, né, não é contra os inimigos externos, né, é contra nós mesmos. E mesmo no caso das obsessões, como ele está colocando aqui, que vários, que os espíritos sombrios, né, conseguiram influenciar a turba, né, o povo todo e também até mesmo os discípulos, porque eles foram fracos, né? Eles não estavam tendo, aquele povo todo não estava tendo aquela força interior que a fé traduz. Mas Jesus sabia de tudo isso, né? Então, por isso mesmo ele ficou sereno, tranquilo, esperando o que ia acontecer. A noite fria e angustiante antes da prisão não lhe abatera o ânimo, né? E sara-o a Deus através da oração, e dulcificara-o, fazendo-o atingir a plenitude da autodoação. Então, a partir daquele momento em que foi chegando, Jesus já estava sempre, né, vigilante, né? Que ele sempre nos disse, né, para orar e vigiar, ou vigiar e orar, né, que a importância de mantermos a vigilância e de orarmos sempre que necessário, né? Mas a partir daquele momento, mais ainda, ele se ligou a Deus através da oração, a fim de suportar tudo aquilo que ele sabia já que iria passar. As hordas desenfreadas da espiritualidade inferior galvanizavam no ódio em que se permitem as licenças das paixões dissolventes. Sempre se repetirão aquelas cenas nos linchamentos nas ruas, nas prisões arbitrárias, nas injustiças tornadas legais, quando as massas afluem a esses espetáculos hediondos e se aselvajam, tornando-se homicidas incomparáveis. Então, nós vemos, como está colocando aqui, né, como ainda hoje as massas acabam fazendo, quando há um movimento de massa, né, muitas pessoas acabam fazendo coisas que se estivessem sozinhas não fariam, né? Porque aí a influência, né, aquele ambiente de influência espiritual inferior, e aquele grupo de pessoas que não está pensando muito no que está fazendo, não está tendo força de vontade para ser ela própria, não manter, não entrar no comportamento de massa, muitas vezes acontecem linchamentos, né, que a pessoa sozinha jamais teria coragem de agredir alguém. Mas no momento em que está os ânimos exacerbados todos, e um começa a fazer alguma coisa, toma uma atitude violenta, outro também, de repente, quando vê, tem várias pessoas agredindo-se mutuamente, sem se perguntar depois, ninguém sabe como começou, nem o porquê real, né, que estava acontecendo aquilo. Então, aí, dentro dessa situação, né, como podiam aquelas gentes desconhecer a brandura do pastor divino, esquecer suas concessões e prodígios? Como puderam selar os lábios àqueles beneficiários de sua misericórdia e complacência ante a arbitrariedade dos crimes que presenciavam? A covardia moral, abrindo as faculdades psíquicas ao intercâmbio com os espíritos imperfeitos e obsessores, todo o bem recebido negou, a fim de poupar-se. Transformou o inocente em algoz, em revolucionário desnaturado, e elegeu o crime como elemento de justiça. O grande espetáculo da loucura coletiva se aproxima do Calvário. A obsessão coletiva, como tóxico morbífico, domina os participantes da inominável atuação infeliz. Ele não se defende, não reclama, nada pede. Submete-se e confia a Deus. Confia em Deus. Para ver o que é a fé verdadeira, né? Que mesmo sabendo pelo que ele iria passar, ele não fugiu, ele não se defendeu, ele não falou, olha, podemos trazer todas aquelas pessoas que eu ajudei, né? Fulano, pessoas que ele sabia os nomes, ele teria como identificar essas pessoas que foram beneficiadas por mim, mas ele, lógico, que ele não iria fazer isso, né? E essas pessoas, só se tivesse partido delas, irem tentar defendê-lo, porque ele não iria
invocá-las para que elas o defendessem. Ele simplesmente submete-se à vontade de Deus, né? Confia plenamente em Deus. Ele sabia que a vida iria continuar, ele tinha todo aquele conhecimento. Então, vendo a obsessão coletiva que estava tomando conta, né, aquela nuvem de espíritos que queriam que acabasse com aquela situação, né, que Jesus fosse varrido da terra, mas só que eles não tinham aquela percepção que Jesus tinha de que o ato da crucificação iria fazer com que ele se tornasse conhecido por todos os séculos à frente. Então, as aragens da natureza, de raro em raro na tarde abafada, saturam-se das vibrações do desespero e do ódio que assomam e dominam os corações, entenebrecendo as mentes e explodindo no ar. Sempre os homens exigirão uma vítima para a sanha de seus tormentos. Jesus é o exemplo máximo, o ideal para a consunção do desar que vencerá os séculos, como a mais horrenda explosão coletiva que passará a história. No bárbaro espetáculo, os pretensos dominadores da erraticidade inferior creem-se vitoriosos, supõem-se estabelecidos os parâmetros do seu domínio no mundo. No entanto, quando o clímax da tarde de horror atemoriza as testemunhas da tragédia, ele, Jesus, relanceia o olhar dorido e lobriga apenas João, sua mãe e as poucas mulheres abnegadas aos pés da cruz, fiéis, macerados e intimorados, confiando. E o bálsamo da alegria que lê nas imensas exulcerações que o dilaceram. Nem todos desertaram. A fúria possessiva da treva não alcançara os que tiveram acesa a luz da abnegação e do amor. Então, nós vemos como Jesus, no momento em que ele pôde olhar ali, lá de cima da cruz, né, que ele olhou as pessoas todas que estavam ali, identificando as emanações que elas traziam, né, assim como tinha aquelas que foram lá para vê-lo ser crucificado, né, o espetáculo da crucificação, né, como ainda hoje em locais onde tem pena de morte, juntas-se pessoas para presenciarem a morte do condenado, né, como se fosse um espetáculo digno de ser visto. Mas ali, aos pés da cruz, ele vê que a sua mãe, o seu discípulo João, e algumas daquelas mulheres que seguiam ele de forma abnegada, que haviam compreendido aquilo que ele havia ensinado, a força do amor. E aí, então, que se percebe por que João, em várias situações, fala-se, né, de João, o discípulo amado. Não era que Jesus o amasse mais do que aos outros, é que João tinha já compreendido o amor, a verdade, os ensinamentos que Jesus tinha trazido. Tá. Então, continuando, né? Jesus olhou além e mais profundamente os presentes e os que se refugiaram longe deles, os que armaram as cenas, os que se locupletam em gozos mentirosos sobre a fugidiça vitória. Seu olhar penetrou os promotores reais do testemunho, aqueles que transitam livres das roupagens físicas. No ápice da dor arquejante, bradou Jesus: perdoa-os, meu Pai. Eles não sabem o que fazem. A sinfonia patética logrou então o máximo. Toda a orquestração da dor converteu-se em musicalidade de esperança e amor. Ele não perdoava apenas os crucificadores, mas também os desertores, os negadores, os receosos e pusilânimes, os ingratos e maledicentes, os insensatos e rebeldes. Na imensa gama dos acolhidos pelo seu perdão, alcançava os promotores desencarnados dos 1000 males que engendraram nos homens a prova de suas mazelas e o agravamento de suas penas. Sua voz alcançou os penetrais do infinito
e lucilou nos baratos da consciências ditosas dos anticristos de todos os tempos, abrindo-lhes os braços da oportunidade de recomeço e a redenção. Então, naquele momento em que as pessoas ouviram, né, Jesus falar, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, é julgado, né, e é comentado mesmo que Jesus perdoou aqueles que o haviam crucificado, que o haviam julgado e crucificado. Mas Amélia Rodrigues nos traz aqui, né, que a visão de Jesus era muito maior. Então, ele não estava se referindo tão somente àqueles encarnados que haviam colocado em prática o planejamento que os espíritos das trevas haviam feito. Aqueles todos que haviam envolvido Caifás, Anás e todos aqueles que o julgaram, né, os Pilatos, né, pela omissão, e todos aqueles soldados que o maltrataram, né, estavam todos sintonizados com aqueles espíritos inferiores que planejavam vencer o Cristo. Só que eles não, até justamente pela sua inferioridade, eles não tinham o conhecimento que Jesus tinha, de que aquele fato de que ele se deixou crucificar, perdoando e amando, demonstrando amor até o último momento, iria fixar nos homens a sua doutrina. A conspiração para que se consumasse o holocausto do Calvário, em que o Filho de Deus testemunhou seu amor pelos homens, foi tramada pelos inimigos impenitentes desencarnados, vencidos pelo despeito na luta pela vitória da violência, com que sintonizaram os transitórios donatários da posição governamental e religiosa da terra, como daqueles que se lhes entregaram a surdo. O perdão doado na culminância da cruz é a aliança inquebrantável da união do seu amor com todos nós, os caminhantes retardatários na via de evolução, convocando-nos à perene vigilância contra a obsessão de qualquer natureza que nos sitia e persegue implacavelmente. Então, Jesus então nos deu esse exemplo sublime, e juntando todos os ensinamentos que ele nos trouxe, né, culminando com o momento da cruz, o momento do perdão na cruz. Então, ele deixa claro a importância de que nós, no nosso dia a dia, procuremos praticar a vigilância e a oração. Que nós busquemos sempre manter a sintonia com a espiritualidade superior, para não nos tornarmos vítimas, nem individuais, nem coletivas, daqueles nossos irmãozinhos que ainda se divertem com a prática do mal. Sabemos que ainda existem muitos dos nossos irmãos que ainda estão trafegando nesses caminhos, buscando destruir o Cristo, a quem ainda não aprenderam a amar. Mas só sintonizaremos com eles, só entraremos em contato com as mentes deles, permitindo que eles nos intuam, nos deem ideias violentas, ideias rancorosas, se nós próprios abrirmos a nossa mente e o nosso coração, cultivando o ódio. Se fizermos como Jesus nos ensina, cultivando o amor, orando, vigiando os nossos pensamentos no nosso dia a dia, jamais eles conseguirão chegar até nós. E estaremos sempre recebendo as intuições daqueles espíritos amigos que querem o nosso crescimento e a nossa felicidade. Então, seria essa a mensagem do dia de hoje. Agradeço o convite do Maurício, agradeço a atenção de todos que estiverem assistindo ou que vão assistir mais tarde. E convido mais uma vez a agradecermos a Deus
por mais este dia, por podermos conhecer e compreender a mensagem que Jesus nos deixou, que possamos compreender verdadeiramente, para assim colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensinou. Que assim seja. Muita paz a todos e até uma próxima.